Minha mãe achou que tinha me deixado sem nada. Achou que tinha feito o movimento perfeito. Silencioso, rápido, irreversível. Achou que quando eu descobrisse, já seria tarde demais para qualquer reação que importasse. Ela estava certa em uma coisa quando eu descobri. Já era tarde demais. Só que não da forma que ela imaginava. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias de Vingança. Curta e se inscreva nesse canal. Aproveite e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber e sempre deixo um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais. São histórias criadas voltadas apenas para o entretenimento e para a reflexão. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Dito isso, vamos começar. Existe um tipo de traição que não tem nome adequado em nenhum idioma. Não é a traição de um estranho, que dói mas não surpreende. Não é a traição de um inimigo, que você pelo menos pode contextualizar. É a traição da pessoa que deveria ser a sua primeira linha de proteção no mundo. A pessoa que te apresentou a essa casa, a esse quintal, a esse cheiro específico de madeira velha e tarde de domingo que você carregou com você por décadas. É a traição de uma mãe. E quando ela acontece dessa forma calculada, fria, meticulosa, ela não deixa apenas uma ferida. Ela deixa uma pergunta que você vai carregar por muito tempo. Como alguém que me amou um dia consegue fazer isso? Eu passei semanas com essa pergunta. Semanas tentando entender. Semanas revivendo conversas, gestos, sinais que eu deveria ter visto e não vi ou não quis ver. E então eu parei de tentar entender. E comecei a agir. Mas antes de te contar o que eu fiz, eu preciso te contar o que aconteceu. Com todos os detalhes. Porque sem entender a profundidade do que foi perdido, você não vai entender completamente o que foi recuperado. A casa da nossa família não era simplesmente um imóvel. Ela tinha sido construída pelo meu avô com as próprias mãos, ao longo de 3 anos, num tempo em que construir algo com as próprias mãos era a única forma de ter algo que fosse verdadeiramente seu. Cada parede tinha uma história. O corredor comprido com o assoalho de madeira que rangia no 3º degrau, meu avô nunca consertou, porque dizia que era o jeito da casa te avisar que alguém chegou. A janela da sala com vista para a mangueira centenária no quintal. A cozinha onde minha avó passou 40 anos preparando almoços de domingo que eram, na verdade, muito mais do que almoços, eram o centro de gravidade da família inteira. Eu cresci nessa casa. Passei as férias mais importantes da minha vida nessa casa. Chorei e fui consolado nessa casa. Aprendi o que era família nessa casa. E meu pai, antes de morrer, me olhou nos olhos e disse que um dia aquilo seria meu. Que era o bem mais precioso que ele tinha para passar adiante. Que a casa ficasse na família. Que a casa ficasse. Eu não sabia que minha mãe estava planejando outra coisa. A primeira vez que eu ouvi alguma coisa foi por acidente. Um comentário solto de uma prima num grupo de família, que ela apagou segundos depois achando que ninguém tinha lido. Mas eu tinha lido. E aquelas palavras ficaram na minha cabeça o dia inteiro como um alarme que eu não conseguia desligar. Liguei para ela naquela mesma noite. Perguntei diretamente. Ela negou com uma facilidade que me assustou. Com aquela voz calma de quem está acostumado a mentir sem sentir o peso disso. Disse que eu estava paranoico. Que eu sempre fiz drama à toa. Que eu precisava confiar nela. Eu confiei. Por mais 3 semanas, eu confiei. E nessas 3 semanas, enquanto eu confiava, ela finalizou tudo. Contratou o corretor. Assinou os documentos iniciais. Negociou os termos. Moveu décadas de história familiar para dentro de caixas que foram levadas para um leilão de antiguidades, a louça da minha avó, as fotografias emolduradas, os móveis que tinham nomes dentro da família, porque cada um deles tinha uma história. Eu soube de tudo por um advogado, não pela minha mãe. Por um advogado que me ligou para confirmar se eu tinha ciência da transação, como parte de um processo burocrático de rotina. Eu não tinha ciência de nada. Fiquei parado com o telefone na mão por um tempo longo depois que a ligação acabou. Não conseguia pensar em linha reta. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés de repente, não metaforicamente, literalmente.
O chão físico daquela história, aquele assoalho de madeira com o degrau que rangia, estava sendo vendido para um estranho enquanto eu estava sentado na minha mesa de trabalho sem saber. E a coisa mais perturbadora de tudo não foi o choque inicial. Foi o que veio depois. Foi descobrir que ela tinha planejado desde o início. Que tinha esperado o momento certo. Que tinha pesquisado os valores de mercado, consultado o corretor, definido o preço de venda, tudo isso enquanto almoçava comigo nos finais de semana e perguntava como eu estava. Tudo isso enquanto me olhava nos olhos e sorria. Ela liquidou a herança. Não por necessidade. Não havia dívida urgente, não havia crise financeira, não havia nenhuma razão que exigisse aquela venda naquele momento. Ela vendeu porque queria o dinheiro agora. Porque queria a liberdade de gastar sem prestar contas para ninguém. Porque a casa era, para ela, um ativo. E para mim, era um lar. Nos dias seguintes, eu vi pelas redes sociais porque ela não teve nem a decência de me ligar as fotos dela num resort de luxo. Com a legenda trabalhei a vida inteira para isso. O dinheiro da casa, do quintal, da mangueira centenária, das louças da minha avó, transformado em diária de hotel e jantar com taça de vinho na beira da piscina. E nos comentários, ela respondia às felicitações com frases que eu vou carregar na memória por muito tempo. A gente tem que saber aproveitar. Não posso deixar o dinheiro parado. Afinal, a vida é curta. A vida é curta. Eu fechei o telefone. Fui até a janela. Fiquei olhando para fora por um tempo que não sei medir. E foi exatamente nesse momento que eu parei de me perguntar como ela tinha conseguido fazer aquilo. E comecei a me perguntar o que eu ia fazer agora. A propriedade tinha sido colocada à venda, mas ainda não tinha comprador fechado. O processo estava em andamento, mas havia uma janela. Pequena, com prazo, mas existia. E foi nessa janela que eu decidi entrar. Não pela porta da frente, com o meu nome. Por uma porta que ela não conseguiria ver, não conseguiria reconhecer, não conseguiria fechar antes que eu já tivesse passado. Eu tinha alguns recursos próprios, economias de anos de trabalho que eu nunca tinha tocado porque sempre imaginei que usaria para algo que realmente importasse. Aparentemente, esse era o momento. Mas dinheiro sozinho não era suficiente. Eu precisava de estrutura. Precisava que o meu nome ficasse completamente invisível no processo. Foi aí que eu procurei um advogado especializado em direito imobiliário. Alguém de fora do círculo familiar. Alguém sem conexão com nenhuma das partes. Alguém que pudesse me orientar sobre como fazer aquilo que eu estava começando a desenhar na cabeça. A solução foi elegante na sua complexidade. Um fundo fiduciário cego. Uma estrutura legal onde o verdadeiro beneficiário fica completamente invisível na documentação pública. Na frente, um comprador por procuração. Um representante legal sem vínculo pessoal comigo, que apareceria em todos os documentos, em todas as negociações, em todas as assinaturas como comprador de fato. Para qualquer pessoa de fora, incluindo minha mãe, incluindo o corretor dela, incluindo qualquer pesquisa que alguém fizesse, a transação seria limpa, anônima, completamente desconectada de mim. Levei dias colocando a estrutura de pé. Consultei 3 advogados diferentes para garantir que cada detalhe estava correto. Revisei cada cláusula. Dormi pouco. Comi mal. Trabalhei com uma concentração que eu nunca tinha experimentado antes. Aquela concentração que só aparece quando o que está em jogo é maior do que qualquer coisa que você já perseguiu até então. E então o processo de compra começou. Minha mãe nunca soube com quem estava negociando. Ela viu um comprador anônimo, bem representado, com capacidade financeira comprovada e interesse declarado na propriedade. Via uma proposta séria, dentro do valor de mercado, com condições claras. Via exatamente o que eu queria que ela visse. O processo de negociação levou algumas semanas. Houve um período em que outro interessado entrou com uma proposta alternativa, um momento de tensão real, que me fez perder o sono por alguns dias. Meu representante operou com precisão, sem demonstrar urgência, sem deixar transparecer que havia qualquer pressão do lado comprador. Por dentro, eu estava contendo a respiração. A proposta do outro interessado foi descartada. Os valores foram alinhados. Os documentos foram preparados. E numa tarde de quarta-feira,
Num cartório que eu nunca tinha visitado antes, uma escritura foi assinada. O meu nome não aparecia em nenhuma linha visível daquele documento, mas era meu. Cada metro quadrado daquele terreno, cada parede erguida pelas mãos do meu avô, cada milímetro do assoalho de madeira com o degrau que rangia era meu. Eu soube da assinatura por uma mensagem do meu advogado. Sem celebração, sem drama, apenas concluído. Documentação em seu poder. Fiquei sentado em silêncio por um longo tempo depois disso. Não foi euforia. Foi outra coisa. Algo mais quieto, mais sólido. Como quem encontra no bolso algo que achou que tinha perdido para sempre. Enquanto isso, minha mãe seguia com a vida que tinha comprado com o dinheiro daquela venda. Eu a observei de longe nas semanas seguintes, não de forma obsessiva, mas com atenção. Pelas redes sociais, pelos relatos de parentes que ainda tinham contato com ela, pelas informações que chegavam indiretamente. Ela estava gastando, com a velocidade e a entrega de quem acredita que o dinheiro vai se renovar sozinho. Viagens, roupas, jantares, um carro novo, reformas no apartamento que ela tinha alugado temporariamente enquanto organizava os planos para o que chamava de próximo capítulo da vida. E em pelo menos 2 conversas que chegaram até mim por caminhos indiretos, ela tinha falado sobre a venda da casa como uma jogada inteligente de negócios. Vendi no momento certo. O mercado estava favorável. Soube aproveitar a oportunidade. Falava como quem tomou uma decisão estratégica de investimento, não como quem liquidou a herança do próprio filho sem consultá-lo. A arrogância tinha se instalado de vez. E ali, nessa arrogância, estava a abertura que eu precisava. Porque há algo de profundamente revelador na forma como as pessoas reagem quando acreditam ter vencido sem oposição. Quando acreditam que não haverá consequência, que não haverá revisão, que o capítulo foi fechado da forma que elas escolheram. Elas relaxam. Elas se expandem. Elas ocupam espaço com uma confiança que, vista de fora, tem algo de trágico porque é a confiança de quem não sabe o que está por vir. Minha mãe estava expandida assim naquelas semanas. E eu deixei. Observei, em silêncio, e deixei. Porque havia um detalhe prático que ela não sabia e que mudava tudo. Ela ainda estava na casa. O processo de entrega formal do imóvel tinha um prazo acordado, tempo suficiente para ela organizar a mudança, retirar seus pertences pessoais, fazer a transição. Era um prazo razoável, documentado em contrato. E ela estava usando esse prazo com a calma de quem não tem pressa. Organizando aos poucos, sem urgência, vivendo nos últimos dias naquela casa como se fosse uma transição simples para algo melhor. Sem saber que o novo proprietário sabia exatamente onde ela estava. Sem saber que o novo proprietário tinha um calendário com a data de entrega marcada em vermelho. Sem saber que o novo proprietário tinha planejado aparecer pessoalmente nessa data. Nos dias que antecederam aquela visita, eu passei por um processo interno que é difícil de descrever com precisão. Não era raiva. A raiva tinha existido, intensa e real, nas primeiras semanas depois que eu soube de tudo. Mas a raiva gasta a energia que você precisa para pensar com clareza, e eu tinha canalizado essa energia toda para a construção da solução. O que restou depois não era raiva. Era algo mais frio, mais estável. Uma espécie de determinação quieta que não precisa de combustível emocional para se manter acesa. Eu me preparei com cuidado. Revisei toda a documentação à escritura, o instrumento do fundo fiduciário, os documentos que provavam a cadeia de propriedade de forma inequívoca. Organizei tudo numa pasta limpa, ordenada, sem dramatismo. Não era um arsenal. Era simplesmente a verdade, documentada com precisão legal. Escolhi a roupa com a mesma atenção com que se escolhe a postura para uma reunião importante. Não ostentação, não descuido, simplesmente presença. Na manhã daquele dia, acordei cedo. Tomei café devagar. Fui até a janela e fiquei olhando para a rua por alguns minutos, pensando na última vez que eu tinha estado naquela casa. No cheiro específico do corredor. No rangido do degrau. Na mangueira no quintal. E então peguei a pasta, peguei as chaves, as minhas chaves, agora, e saí. A viagem até lá durou cerca de 40 minutos. Eu não coloquei música. Fiz o trajeto em silêncio, com os pensamentos organizados,
sem pressa. Quando eu dobrei a esquina e a fachada da casa apareceu na minha frente, alguma coisa dentro de mim ficou completamente quieta. Era a mesma casa. Exatamente a mesma. O portão verde escuro que meu avô tinha pintado e que nunca tinha sido repintado de outra cor porque, na opinião de todos, não havia cor melhor. A calçada com a rachadura fina no canto direito que eu conhecia desde criança. A mangueira visível por cima do muro. Os galhos pesados de tanto crescimento. Eu estacionei devagar. Saí do carro com a pasta. Fui até o portão. E então ouvi a voz dela vindo de dentro. Ela estava no telefone, falando com alguém, com aquele tom animado de quem tem novidades boas para contar. Eu não consegui ouvir as palavras, mas o tom era inconfundível, o tom de quem se sente no controle absoluto da própria narrativa. Eu toquei a campainha. Houve uma pausa na conversa dela. Passos. O som do portão sendo destrancado por dentro. E então a porta se abriu. Ela ficou parada, olhando para mim, com o telefone ainda na mão, a ligação aparentemente esquecida. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Vi no rosto dela o processo acontecendo em tempo real, o reconhecimento, a confusão, a tentativa de construir uma explicação que fizesse sentido para aquela cena. O filho dela, na porta, com uma pasta formal na mão, no dia em que ela esperava o representante do novo comprador. Ela foi a primeira a falar. "O que você está fazendo aqui?" Eu respondi com calma. Com aquela calma que tinha levado semanas para construir e que naquele momento estava completamente sólida. Disse que eu era o novo proprietário, que tinha vindo fazer a vistoria de entrega do imóvel, conforme acordado em contrato, que eu tinha toda a documentação necessária, caso ela quisesse verificar, e abri a pasta. Existe um momento em que a realidade de uma situação atravessa todas as camadas de negação e chega ao núcleo da compreensão de uma pessoa. Não é imediato. Não é um clique súbito. É um processo que você consegue observar no rosto de alguém se você prestar atenção. A testa que franze levemente. Os olhos que percorrem os documentos sem conseguir processar de imediato o que estão lendo. Os lábios que se abrem e fecham sem produzir som. Eu observei esse processo acontecer no rosto da minha mãe, enquanto ela lia a primeira página da escritura. Vi o momento em que ela chegou ao nome do fundo fiduciário. Vi o momento em que ela chegou ao meu nome, listado como beneficiário da estrutura. Vi o momento em que ela levantou os olhos do papel e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era raiva ainda. Era algo anterior à raiva. Era o desmoronamento de uma versão da história que ela tinha construído e habitado com tanta convicção nas últimas semanas. "Isso não pode estar certo", ela disse. A voz diferente do normal, menos firme, mas procurando apoio. Eu disse que estava certo. Que os documentos eram todos legais, todos registrados, todos verificáveis em cartório. Que se ela quisesse, podia ligar para o próprio corretor que tinha intermediado a venda, ele confirmaria. Ela olhou para os documentos de novo, desta vez com mais demora, lendo com atenção, tentando encontrar o erro, a brecha, o detalhe que provasse que havia um engano em algum lugar. Não havia engano. Cada linha daqueles documentos estava correta. Cada número, cada data, cada assinatura. O processo tinha sido construído com precisão exatamente para que não houvesse nenhuma linha questionável, nenhuma ambiguidade que pudesse ser explorada. Ela fechou a pasta e me devolveu sem dizer nada. Ficamos em silêncio por um momento. E então ela fez o que pessoas em negação frequentemente fazem quando a realidade não oferece saída. Tentou redirecionar para a emoção, para a relação, para a narrativa de família que ela julgava poder acionar como argumento. Disse que eu não podia fazer aquilo com ela, que ela era minha mãe, que havia formas de resolver as coisas em família sem chegar a esse ponto. Que se eu tivesse algum problema com o que ela tinha feito, eu deveria ter conversado, não agido pelas costas. Eu deixei ela terminar. E então eu disse, com a mesma calma de antes, que ela tinha razão em um ponto. Havia formas de resolver as coisas em família. Que eu tinha tentado essa abordagem quando liguei para ela naquela noite, depois de ler o comentário da prima no grupo. Que ela tinha me dito que eu estava paranoico. Que eu precisava confiar nela. Que eu estava criando drama à toa. Ela não respondeu a isso. Eu continuei.
Disse que o que eu tinha feito não era ação pelas costas, era resposta. Que quando alguém liquida sua herança sem seu conhecimento e consentimento, enquanto nega que algo está acontecendo, as opções disponíveis ficam reduzidas. Que eu tinha encontrado a opção que estava disponível dentro da lei, dentro dos prazos, e tinha executado com o mesmo silêncio que ela tinha usado para agir contra mim. Havia uma diferença, eu disse. Uma diferença importante. O que ela tinha feito era irreversível na direção que ela imaginava, mas não na direção que eu construí. A casa tinha sido vendida. Sim, para mim. E agora havia um contrato de entrega com prazo definido, condições claras e consequências legais em caso de descumprimento. Eu tirei o segundo documento da pasta, o contrato de ocupação temporária, que formalizava o prazo que ela ainda tinha para permanecer no imóvel, as condições dessa permanência e o processo de entrega das chaves na data acordada. Ela olhou para o documento. E desta vez eu vi a raiva chegando. Foi uma raiva diferente da que eu tinha esperado. Não foi explosiva. Foi fria, contida, com aquela qualidade específica de quem foi surpreendido e está processando a humilhação de ter sido superado por alguém que subestimou. Ela disse que eu ia se arrepender disso, que a família toda ia saber o que eu tinha feito, que eu ia aparecer como vilão dessa história para todo mundo. Eu disse que ela podia contar para quem quisesse, que os documentos eram públicos e verificáveis, que qualquer pessoa que quisesse entender o que tinha acontecido, a história completa, não apenas o capítulo final, tinha acesso à mesma cadeia de informações que eu tinha. E então eu disse a última coisa que tinha para dizer naquele dia. Disse que não tinha ido até lá para humilhá-la, que não tinha ido para cobrar, que tinha ido para cumprir um procedimento legal necessário e para recuperar algo que pertencia à nossa família há gerações, algo que meu pai me pediu pessoalmente que eu preservasse. Que a casa não era uma vitória sobre ela, era uma continuidade de algo que vinha de muito antes dos dois. E que eu esperava que ela usasse o prazo de forma responsável para fazer a transição com dignidade. Deixei uma cópia dos documentos com ela. Peguei a pasta. Virei e fui embora. Não olhei para trás ao passar pelo portão verde escuro. Nas semanas seguintes, houve tentativas de pressão. Mensagens de parentes que ela tinha acionado como intermediários, alguns genuinamente confusos sobre o que tinha acontecido, outros claramente informados apenas pela versão dela. Houve uma tentativa de consulta jurídica da parte dela para questionar a transação, que foi encerrada rapidamente quando o advogado dela confirmou que eu já sabia a operação era juridicamente impecável. Ela cumpriu o prazo. Saiu da casa na data acordada, com os pertences que ainda eram dela, sem o drama adicional que eu tinha me preparado para enfrentar caso fosse necessário. No dia seguinte à entrega das chaves, eu fui até lá sozinho. Entrei pelo portão verde escuro. Atravessei a calçada com a rachadura fina no canto direito. Abri a porta principal com a chave que agora era legitimamente minha. O corredor estava vazio. A casa estava vazia. Mas era o mesmo corredor, o mesmo assoalho de madeira. Eu fui andando devagar até o terceiro degrau da escada que levava para o andar de cima. Pisei nele. Ele rangeu. Exatamente como sempre tinha rangido. Exatamente como meu avô tinha dito que sempre rangeria. Eu fiquei parado ali por um tempo, sem pressa, ouvindo o silêncio da casa ao redor, que não era vazio, era cheio de décadas de almoços de domingo, de risadas, de histórias que as paredes tinham absorvido ao longo de gerações. Pensei no meu avô construindo aquelas paredes com as próprias mãos. Pensei no meu pai me olhando nos olhos e pedindo que a casa ficasse. Pensei em todos os domingos que tinham acontecido ali, na cozinha com vista para a mangueira, na mesa longa com cadeiras que nunca eram suficientes quando a família toda aparecia. Pensei em tudo que tinha sido quase perdido. E então pensei no que vinha depois. Porque recuperar não é o fim da história. É o começo de uma responsabilidade. A casa precisava de cuidado. Precisava de reforma cuidadosa, daquele tipo de reforma que preserva o que importa em vez de apagar para reconstruir do zero. Precisava de pessoas dentro dela de vida, de uso, de continuidade. Precisava deixar de ser um ativo no papel e voltar a ser o que sempre foi o centro de gravidade de alguma coisa maior do que qualquer pessoa sozinha. Eu comecei a planejar isso nas semanas seguintes. Com calma,
com cuidado, sem pressa. Há algo que a experiência inteira me ensinou com uma clareza que nenhuma teoria conseguiria transmitir da mesma forma. Ganância tem uma lógica interna que parece coerente para quem a pratica. A lógica do aproveitar antes que seja tarde, do liquidar antes que o valor caia, do converter patrimônio em consumo imediato porque o futuro é incerto e o presente é agora. Essa lógica tem uma coerência sedutora. E para quem a segue, ela parece inteligente e parece até sábia, nos próprios termos. O problema é que essa lógica é cega para uma categoria inteira de valor. O valor que não aparece em nenhuma avaliação de mercado. O valor do degrau que rende e que o seu avô nunca consertou de propósito. O valor da mangueira no quintal que tem mais anos do que qualquer pessoa que ainda está viva para se lembrar de quando ela foi plantada. O valor de um lugar onde gerações foram formadas, onde pessoas se tornaram quem são, onde histórias aconteceram que mudaram tudo que veio depois. Esse valor não tem número. E é exatamente por isso que quem opera apenas pela lógica do número não consegue vê-lo. Minha mãe vendeu uma casa. Ela acreditou que estava fazendo um bom negócio. O que ela não conseguiu ver, o que a ganância não deixou que ela visse, é que estava vendendo o único tipo de segurança que dinheiro não consegue comprar de volta. O tipo de pertencimento que se constrói ao longo de gerações e que, uma vez destruído, não se reconstrói com nenhuma quantia. Ela ficou com o dinheiro. Por um tempo. Eu fiquei com a casa. Para sempre. E enquanto eu estava parado naquele corredor, com o som do degrau que rangia ainda ecoando levemente, entendi algo que eu quero que você leve com você daqui. As coisas que mais importam raramente são as que têm o maior preço de mercado. São as que carregam memória, continuidade, identidade. São as que, quando você as perde, percebe que o que perdeu não era um bem, era uma parte de você. Proteja essas coisas com a mesma inteligência com que você protege qualquer outra coisa importante. Não com sentimentalismo passivo. Com estratégia, com atenção, com a disposição de agir quando for necessário. Porque às vezes as pessoas que deveriam proteger essas coisas junto com você são exatamente as pessoas de quem você precisa protegê-las. E se você se encontrar nessa situação, se você um dia olhar para o portão de algo que é seu e sentir que alguém está tentando fechar esse portão na sua frente, lembre que a história não termina no momento da perda. A história termina onde você decide que ela termina. E agora eu te faço a pergunta que eu sempre faço antes de ir: existe algo na sua vida, um lugar, uma herança, uma história familiar, um patrimônio que vai além do financeiro, que você sabe que precisaria proteger, mas ainda não tomou nenhuma ação concreta para proteger? Pensa nisso, porque no próximo vídeo, eu vou te contar outra história sobre o momento em que alguém decide que não vai mais aceitar ser tratado, como se o que é seu não importasse. Outra história sobre limites, sobre estratégia, sobre a diferença entre reagir com raiva e agir com inteligência. Salva esse vídeo. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. E nos comentários, me conta, você já passou por uma situação em que alguém tentou te tirar algo que era legitimamente seu? Como você reagiu? Eu leio tudo e sempre deixo um coração para quem comenta. Até o próximo.